Vamos falar do jogo em psicomotricidade relacional. O que é essa psicomotricidade relacional? Onde que ela surgiu? Quem que a criou? Quais são as fontes epistemológicas mesmo, né? Para a gente compreender a psicomotricidade relacional, André Lapierre, que é o seu fundador, Temos que compreender a psicomotricidade e a psicanálise. quando chegou a década de 70 na França, depois da grande revolução dos estudantes em 68, a criação da Universidade de Nanterre, etc. e tal, houve uma revolução também na psicomotricidade. E é desse momento, então, que surgiu a questão de que na psicomotricidade se devia trabalhar com a relação. E quem que falou pela primeira vez esse termo, até cunhou uma frase lapidar, que é a psicomotricidade é a motricidade em relação. Foi um psicólogo que se chamava Jolivet. Aí, até então, quem falava sobre a psicomotricidade eram os neuropsiquiatras, o neurologista infantil, o psicólogo e o próprio psicomotricista ficava mais com a técnica e pouco falando, ele mesmo, da teoria sobre o fazer dele. A partir desse momento que também houve essa maior liberdade e essa busca de se situar na relação psicomotora, o próprio psicomotricista tomou a palavra. E aí então surgiram vários que criaram várias correntes, Lebouche, Couture, Lapierre, são daqueles que a gente conhece aqui no Brasil, né? E tem também a linha mais médica, que a Desolbo é uma das representantes, a linha da Subran, que é a própria Frederic, que está aqui também, a parte de relaxamento. Lapierre propõe seus conceitos. Ele começa então a apresentar uma noção de psicorpo, um corpo mediador entre o eu e o mundo, com a possibilidade de afeto, emoção, prazer, desejo, fantasma, relação, que vai se contrapor àquele antigo corpo racionalista dentro das normas, intelectualizado, escolarizado. Ele fala então que a partir dessa década de 70 na França, né, ainda continuava negada a dimensão psicoafetiva. Quando ele começou a se interessar pela psicanálise, ele é um autodidata em psicanálise, muitas vezes faz algumas confusões com os termos e também ele se interessou pela não diretividade rogeriana, é que ele começou a perceber que o interessante seria brincar, mas brincar como se quisesse. Que houvesse então uma intervenção através do jogo espontâneo. Então, a partir dessa prática, então, do André, é que ele começa a elaborar a teoria. E aí ele traz alguns conceitos: fantasmas corporais, fusão, linguagem corporal, ato simbólico, ato fantasmático, entre outros conceitos. O psicomotricista relacional entra no jogo. E vai se implicar na vivência com as crianças na medida em que é solicitado. Evidentemente que para tal, a formação do psicomotricista relacional implica num trabalho teórico, pessoal, vivencial e profissional teórico-prático, não só com vídeos, como também com a supervisão do próprio trabalho em grupo. E como é que é esse brincar, então? Já que nós estamos falando que esse jogo simbólico é um tradutor do inconsciente, então vamos tentar falar um pouquinho como é que se pensou sobre essa possibilidade do jogo, no sentido mais psicanalítico, poder falar dessas experiências que não chegam normalmente à consciência. Ele vem sendo utilizado o jogo como abordagem psicoterápica desde a época de Freud. O próprio Freud não fez nenhum tratamento psicanalítico utilizando o jogo. Mas vendo a brincadeira de um filho de um aluno dele, ele dava palpites para esse aluno
que transmitia a esse filho, de certa maneira, houve uma abordagem psicoterápica, nesse caso desse menino, que é o pequeno Hans, que quase todo mundo conhece quando estuda psicanálise. O Freud diz no Poeta e a Fantasia, em 1908, a antítese do jogo não é a seriedade, mas a realidade. É brincar, que bobagem, é brincadeira, mas não é por aí. O jogo é sério. O que se opõe a essa seriedade é a realidade. Porque exatamente no jogo se entra no como se. E a criança distingue muito bem a realidade do mundo e o seu jogo, continua dizendo Freud. Apesar da carga de afeto com que o jogo está saturado. E a criança gosta de apoiar os objetos e circunstâncias que imagina em objetos tangíveis e visíveis do mundo real. Então, os objetos, bolinha, carrinho, etc e tal, ou na psicomotricidade, bolas, bambolês, caixas, panos, etc e tal, são apoio para essa brincadeira. Este apoio é o que diferencia o brincar infantil do fantasiar, diz o Freud. Então, na brincadeira, a criança está dando vazão ao seu mundo de fantasia. O caminho para o inconsciente já está presente no jogo, que é um jogo sério e que se apoia nos objetos e em cenas montadas no plano do visível, do conteúdo manifesto. E num nível mais latente, podemos falar que há uma tradução de fantasmas inconscientes através de ícones e índices. Estou usando aqui uma leitura da semiótica de Peirce, né, que nos fala de um signo que é um signo de uma primeira idade, que não é um signo tão digitalizado como, por exemplo, uma palavra ou um símbolo. Então, nos coloca nesse jogo índices e ícones, ou mesmo símbolos lúdicos, que utilizam, então, uma linguagem semiótica para se falar do inconsciente. Então, no jogo, temos o plano do conteúdo manifesto e o plano do conteúdo latente. Também, além do princípio do prazer de 1920, quando o Freud fala do famoso Fordac, que é aquele brinquedo do presença-ausência, que nada mais é que o pude, que a gente brinca com as crianças, pude, está cheio, etc. e tal, ele escreve algo que depois vai permitir a utilização do jogo como uma técnica psicanalítica. E ele diz: é claro que nas suas brincadeiras as crianças repetem tudo que lhes causou uma grande impressão na vida real. E assim, procedendo, reagem à intensidade da impressão, tornando-se, por assim dizer, senhoras de situação. Por outro lado, porém, é óbvio que todas as suas brincadeiras são influenciadas por um desejo que examina o tempo todo. O desejo de crescer e poder fazer o que as pessoas precisam fazem. Pode-se observar que a natureza desagradável de uma experiência nem sempre a torna inapta para a brincadeira. Exatamente porque quando a criança brinca com aquilo que a assusta, aquilo que a fere, ela está no nível do como se e fazendo uma tradução de algo que a incomodava. Quando a criança passa da passividade da experiência para a atividade do jogo, transfere a experiência desagradável para um de seus companheiros de brincadeira e dessa maneira vinga-se no substituto. Palavra de Freud. Então, essa possibilidade de dislocar, de transferir algo na brincadeira é que vai ser utilizada na psicoterapia. O Winnicott vai mais longe ainda e ele diz: em outros termos, é a brincadeira que é universal e que é própria da saúde. O brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde. O brincar conduz aos relacionamentos grupais. O brincar pode ser uma forma de comunicação na psicoterapia. Finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como uma forma altamente especializada do brincar.
ao serviço da comunicação consigo mesmo e com os outros. Então, esse espaço do jogo, da brincadeira, é um espaço importantíssimo e reconhecido desde a psicanálise. Então, o Freud descobriu o inconsciente e os seus seguidores descobriram essa técnica. Começou com a Hermine von Hugh-Helmut, das primeiras que utilizou o jogo, seguida Melanie Klein, Winnicott, e toda uma gama de psicanalistas franceses que a gente conhece bem hoje, Manoni, Doutor, todo esse pessoal que utiliza o brincar como uma possibilidade de abordagem do inconsciente. O que é que a psicomotricidade relacional tem a ver com isso tudo? Lapierre propõe que haja esse brincar espontâneo, esse jogo espontâneo simbólico, que, de certa maneira, é uma vivência desse espaço da fantasia, desse espaço transicional que o Winnicott fala. Como é que esse jogo vai se desenvolver? Em primeiro lugar, é básico, importantíssimo, que o psicomotricista seja capaz de ter a contenção do jogo. Contenção no sentido de que ele vai permitir que as crianças brinquem e que ele sabe, ou pelo menos pretende, com as expressões da criança, poder acolher qualquer coisa que surgir. Então, a gente não vai provocar o que não sabe conter. Isso é regra básica de jogo. Se eu vejo uma criança que está lá com alguma dificuldade muito grande, eu não vou chegar, tipo, existem terapias assim, bate aqui, não sei o que, então, não sei o que vai acontecer. É aquela criança que vai me dizer o que ela precisa. Não sou eu que vou dizer, você precisa se descarregar e pronto. Não é por aí. Então, o psicomotricista vai promover a contenção do jogo nesse espaço privilegiado, tipo transicional, que é para a tradução do discurso corporal. Além da contenção, será necessário manter uma ordem asseguradora. A ordem em que sentido? Tem um horário. Acaba, vamos arrumar o espaço. Então, existe além da segurança dessa ordem, uma necessidade de limites claros para a ação também. Acting out não é permitido. O que é acting out? É essa descarga. Existem até momentos em que a criança é muito tomada pelo fantasma e que ela tenta o acting out. Mas eu, como animador, tenho que ajudá-la nessa contenção, porque a descarga não leva à simbolização. Ao mesmo tempo, é necessário que haja um clima de culpabilização. Ela não pode atuar, mas ela pode desejar. Ela pode te falar, feito um cliente meu falava comigo, eu quero que você morra, Suzana, com todo o ódio. O desejo pode existir. E nós estamos ali para escutar exatamente o que está acontecendo. O que o psicomotricista relacional tem que fazer, e aí é que está a grande dificuldade, é desculpabilizar, permitir esse jogo espontâneo, simbólico, sem julgamentos, mas ao mesmo tempo manter o jogo no registro simbólico. O jogo é sempre como se. O animador dos grupos em psicomotricidade relacional entra então no jogo como um parceiro simbólico e consciente, no nível do como se. E ele é animador da produção, da tradução através do jogo. E a gente pode associar esse animador com ânima, com alma. Então, de certa maneira, o animador está de corpo e alma, porque ele empresta o seu corpo enquanto disponibilidade tônica para a tradução simbólica no jogo. Evidentemente, está de corpo e alma no nível do simbólico, preservando também os limites da realidade. Então, o animador vai ter que trabalhar com 3 momentos chaves
para decodificar esse jogo simbólico. O primeiro momento, que é o da espera, observação, e que às vezes é o mais difícil para quem começa a trabalhar. Quando se vê as crianças brincar, imagina você ficar sentado observando, a vontade de entrar ali, brincar e tal. Mas aí estou brincando pelo meu prazer e não pelo que eu posso decodificar no jogo da criança. Então há um momento de espera, de observação, que não é só no início, não. Depois de uma intervenção a gente vai ter que voltar a esse momento. É algo que ocorre o tempo todo da vivência. Há um momento de leitura e decodificação, que é o momento em que a gente decodifica os conteúdos latentes presentes no jogo manifesto, e um momento de intervenção, que é corporal e tem pontuações verbais quando essas se fazem necessárias. Aí tem uma diferença da abordagem que eu faço de Lapierre, porque ele prefere não utilizar a palavra, ele enquanto animador. E eu acredito, com uma formação psicanalítica, se é necessário, em alguns momentos, também pontuar. Por exemplo, para criança, você está com medo, é mais fácil. Você tem que ficar corporalmente, como ajudar a criança a compreender que eu estou compreendendo que ela está com medo, né? Bom, o animador então age através da resposta simbólica corporal, através da pontuação gestual do jogo, da complementação vivenciada do brincar, num diálogo corporal. Ou também ele estabelece limites, quando o jogo se torna muito fantasmático, quando ele libera uma forte carga emocional ou então a angústia surge. E aí poderia ter o risco do jogo não estar mais servindo para simbolização, mas sim apenas a uma descarga. Então, o brincar no contexto da psicoterapia analítica, como a gente viu na história desse brincar, ou da psicomotricidade relacional, é um meio de abordagem que pode ser psicoterápico e que pode ser psicoprofilático na escola. Diz Núria Frank, que é aluna de Lapierre e formadora dos psicomotricistas relacionais que atuam hoje no Brasil. O instrumento da psicomotricidade relacional é o jogo livre, espontâneo, não dirigido e sem julgamento. O psicomotricista o observa e decodifica. Isso lhe permite definir, através do jogo de papéis, dramatização espontânea e da repetição de comportamentos da criança, quais as estratégias relacionais a criança emprega para enfrentar ou desviar-se de seus conflitos e dificuldades. Então, esse jogo espontâneo, ele ocorre de várias maneiras numa vivência psicomotora. E eu fiz uma pequena organização dos tipos desses jogos. Existe um tipo de jogo que eu poderia chamar de jogo expressivo, porque em si ele não é um jogo simbólico do nível do como se, mas ele expressa e traduz várias coisas importantes. Esse é o jogo do prazer sensório-motor, do prazer de funcionar, e que permite, seja na criança pequena, na maiorzinha ou no adulto, toda uma afirmação da própria autonomia, em correrias, em mergulhos em piscinas de jornal, em esconderijo, em caixa de papelão, pulando em bolas grandes, em almofadas, rolo cheio de ar. Todo esse tipo de jogo de prazer sensório-motor é um jogo expressivo que traduz algo que a criança sente. Ou mesmo jogos de regra, pula corda, queimada, maré, etc. e tal, podem ser o jogo do peru. Não sei se parece que vocês não conhecem. Em Minas, um fica com uma bola e o outro, e nós vamos jogar um para o outro, e no meio tem um peru que tenta pegar e não consegue. Então são todos esses jogos de regras,
mas que estão falando exatamente dessa possibilidade de se afirmar, da disputa, da autonomia, do respeito também, e que podem veicular fantasmas, mesmo sendo jogos de regra. O outro jogo privilegiado e claro da psicomotricidade é o jogo simbólico, que se mantém no registro do como se, em que as crianças criam cenas, em que um ator vivencia os seus desejos e conflitos, representando com a ajuda de materiais diversos e com os parceiros simbólicos, criança ou adulto, em dramatizações que a gente pode chamar de pré-consciências. Quando a criança está brincando de casinha, ela sabe que está brincando de casinha. Os conteúdos que estão ali são mais ou menos pré-conscientes. Tem uma permeabilidade maior com o inconsciente e poderão até ser vistos no insight. Mas existem momentos desse jogo simbólico em que a criança é capturada de repente por uma surpresa. E eu chamo então esses jogos de jogos de criação surpresa. Ela está lá muito bem brincando de casinha, mas de repente ela descobre que ela está sendo uma mamãe igual a mamãe dela. E num aspecto da mamãe dela que ela pode não gostar. Então é um momento em que o fantasma começa a entrar em cena e a criança começa a perder o pé do como se. Ela já não é mais o ator daquela cena. Ela já está quase virando o personagem. E o outro tipo de jogo é o jogo fantasmático, em que a criança realmente se torna o personagem. Ela perde um pouco os conteúdos, os contornos da realidade, ela entra muito no fantasma mesmo e está quase chegando numa passagem ao ato. É nesses momentos que ela está lá brincando de super-herói, de repente fica possuída e começa a te bater de verdade. Tá? Algo ali funcional, fantasmático, está sendo muito grande. Então o nível do como se começa a se esfumar. Já não é mais um ator, é quase um personagem. É quase que em vez do como se fosse, não é isso de verdade que está acontecendo. Há uma irrupção do imaginário. Sem a delimitação simbólica face ao real, que é necessária para que o jogo continue no registro do simbólico. E é aí também que o psicomotricista deve intervir. Deve intervir trazendo esse jogo cada vez mais para o simbólico. Porque senão o risco é se cair numa descarga funcional sem sentido e no gozo, na repetição pura, sem nenhuma possibilidade de repetir para fazer novas traduções e elaborações. O animador, então, vai acompanhar, modular, complementar como parceiro simbólico e intervir com os limites e pontuações do jogo, trabalhando realmente nesse nível do simbólico para acolher os pedidos corporais e afetivos da criança. Ele vai buscar, então, que o mundo da criança, que os conflitos que ela tem, que as angústias e os desejos, possam se expressar e se elaborar através da relação psicomotora, para que ela possa ter, então, modos relacionais mais adaptados, mais socializados.